Continuando então, no controller eu tenho aqui os métodos privados para gerar os blocos, né? 0acdfim1 e tenho o método gerar arquivo SPED contribuições, tá? Tem o método público, que é aquele que vai ser chamado, né? No caso aqui, pela janela, ela está chamando diretamente esse método. Aqui, ó. Gerar SPED contribuições. Gerar SPED contribuições. No caso da aplicação rodando em 2 camadas, ele executa diretamente aqui o controller. No caso da aplicação rodando em 3 camadas, isso vai subir para o servidor e o servidor, né, ele também vai executar no controller lá no servidor, tá certo? O que nós vamos fazer, né, vamos mostrar o controle no lado do cliente, fazer os testes no lado do cliente e como exercício vai ficar aí para você passar esse controller para o servidor, tá? O servidor vai junto aí no DVD, né? Você vai apenas incluir esse controle e fazer os testes em 3 camadas, tá bom? Ok, aqui eu tenho várias units que eu estou utilizando, a maioria delas são units de VOS. Tenho algumas variáveis, a empresa, né, ela fica sendo uma variável global para a unit porque eu utilizo a empresa em vários métodos. Tenho a versão do layout, o tipo de escrituração, o ID da empresa e ID do contador. Praticamente as mesmas variáveis que eu tenho aqui na janela. Né? Aqui no caso não são variáveis, estou pegando diretamente as informações dos combo box, ou da seção, ou do cliente dataset, né? Data inicial, data final, arquivo e filtro local. São as variáveis que eu tenho aqui, tá? Tenho duas regiões. Região infra, método gerar SPED contribuições. É o método que é chamado, tá? Eu passo para ele um filtro. Esse filtro eu quebro ele em pedaços, né? Eu sei que ele vai vir concatenado dessa forma aqui, ó, tá? Então aqui eu quebro esse filtro, né? Pegando aí a data inicial, a data final, a versão do layout, o tipo de escrituração, o ID da empresa e o ID do contador, tá? Muito bem. Peguei os dados do filtro, joguei essas informações nas minhas variáveis aqui, ó, tá? O que é que eu faço agora? Eu chamo o método gerar arquivo SPED contribuições, né? Esse método aqui, ele está nessa região, geração do arquivo. Tá bem no finalzinho aqui, ó, gerar arquivo, tá? Gerar arquivo SPED contribuições. Eu seto então a data inicial e a data final e vou gerando cada um dos blocos, olha. Bloco 0, bloco A será analisado após a implementação da NFSE, né? Nós vamos implementar para o projeto. Depois que nós implementarmos a nota fiscal de serviço, nós voltamos aqui e analisamos aí a geração do bloco A, tá? Bloco C, bloco D não é implementado, bloco F também não é implementado. Ele chama aqui o método, né, apenas para informar que o bloco está sem dados, tá? Bloco M, ele vai ser gerado pelo PVA. Nós vamos mostrar aqui como gerar esse bloco M. Bloco P não implementado, bloco I, bloco 1 também não implementado. Aqui nós passamos os dados do arquivo e geramos, né, salvamos o arquivo nesse momento aí, tá? Bom, então vamos analisar aqui cada um dos blocos, né? Bloco 0 é a abertura, identificação e referências. Aqui eu faço as consultas, olha. Empresa, contador, lista de emitente, de destinatário, de produto, produto alterado e operação fiscal. E aqui eu vou passando as informações para cada um dos registros, né? Um detalhe importante é que eu estou utilizando as mesmas views do SPED fiscal, tá? Eu não fiz alteração nenhuma, ou seja, existem informações aqui que estão sendo geradas de forma incorreta, né? As próprias views lá do SPED fiscal já não estão 100%, né? E eu estou usando as views do SPED fiscal aqui para a EFD contribuições, ok? Para que você observe que existe uma certa similaridade entre os dois, né? No entanto, o EFD contribuições precisa de views específicas para ele, tá? Você então vai analisar essas views, né? Daí precisará então
estudar o SPED fiscal também, né? E vai ver quais são as alterações que são necessárias, né? E onde é que essa discussão sobre essas alterações, essa criação das views, elas devem ser realizadas? Onde é que essa discussão será realizada? No provimento de conteúdo da retaguarda, tá? Você observou que na parte da documentação, nós jogamos a documentação lá, existe um fórum para isso, mas não tem discussão nenhuma ainda em relação aos requisitos da EFD Contribuições, tá? Então essa discussão sobre dúvidas, sobre como gerar as views, de onde virão os dados, elas devem ser realizadas, né? Deve ser realizada essa discussão no provimento de conteúdo da retaguarda, tá certo? Muito bem, então veja, estou aqui gerando o registro 0, depois eu gero o registro 001, informo que ele tem dados, 35 não será implementado, 100 os dados do contabilista, 110 são os regimes de apuração, daí eu tenho o 111 e o 120 não são implementados, 140 cadastro do estabelecimento, aí aqui eu vou colocar os dados da matriz, 145 não implementado, 150 cadastro do participante, aí vem os dados aqui, primeiramente dos fornecedores, depois dos clientes, tal e qual nós fizemos lá para o SPED fiscal. Daí vem os dados dos produtos, né? Informa os dados dos produtos, depois os dados das unidades. Aqui se houve alteração nos produtos, mesmo esquema lá do SPED fiscal, nós implementamos aqui, tá? Tabela de natureza da operação ou da prestação, também informamos aqui no registro 0400 e aqui nós finalizamos o bloco 0. Depois do bloco 0, nós temos o bloco A, que não está sendo gerado, né? Ele vai ser analisado depois que nós implementarmos a nota fiscal de serviço, tá? Daí temos o bloco C, que também é muito similar ao bloco C do SPED fiscal, né? As consultas são as mesmas, tá? Estou utilizando as mesmas views, as mesmas consultas aqui, tá certo? Veja aqui que eu estou informando nesse código o tipo de escrituração como individualizado, né? No caso de individualizado, eu apresento aqui a apuração com base nos registros de consolidação das operações por NFE. Então, eu vou apresentar o C180 e o C190 e no SF o C490. Se fosse o 2, como é que seria? Eu apresentaria o C100, o C170 e o C400. Né? Então, qual dos dois é que eu estou fazendo aí? Aí você vai observar. Ó, individualizado, na verdade, é o 2. Né? Então, aqui, ó, estou utilizando o individualizado. Aí nós subimos aqui nos blocos. Aí observamos que o individualizado é o 2. Tá? Então, nesse caso aqui do individualizado, eu vou apresentar os registros C100, C170 e C400. Tá? Perfeito. Então, começo com o C100. Né? Inicio aí um C100, tá aí os dados dele. 110 não, 111 não, 120 não, 670, tá aí os dados dele. Veja que eu não estou jogando o ICMS, o CST do ICMS, nem do IPI, nem do PIS, nem do COFINS. Aí você vai analisar por que isso aqui está comentado, tá? Legal. Aí vem o C175, olha, será analisado após a implementação da NFCE. Ok? Porque trata exatamente da NFCE que nós ainda não implementamos, né? 180, 181, 185 e 188 não implementados. 190, 191, 195, 198 e 199 também não implementados. Daí vem o C380. Veja que eu estou carregando através da view SPED C300. Será que serve para isso? O bloco C300, lá o registro C300 do SPED fiscal,
é equivalente ao C380 da EFD contribuições. Aqui eu estou utilizando essa view e estou carregando os dados com base no que eu fiz aí nessa view, né? Com base nos dados que retornaram para mim nessa consulta aí. Tá? Você que vai analisar se realmente esses dados podem ser utilizados, ok? Veja que tem alguns campos onde nós deixamos aqui algumas perguntinhas, né? Como pegar os valores cancelados? Legal? C381 e 385 é um exercício para implementar. O 381 é o detalhamento da consolidação do PIS/PASEP e o 385 é o detalhamento da consolidação do COFINS. Nós precisamos implementar isso daqui, tá? Veja, não tem aqui não implementado, tem exercício, né? Então você vai tentar implementar esses dois registros aí. Vai analisar o manual, né? Depois que você entender o que é que tem que ser implementado, quais são os campos, aí você vai analisar o DER para saber de onde virão essas informações. Se for de uma tabela, ótimo. Se for de várias tabelas, já existe uma view para isso. Se não existir, como criar essa view? Vamos criar, vamos trazer esses dados. Tá? Fica esse exercício aí para você. 395 e 396 não implementados. Daí nós começamos aqui o C400, né? A questão dos SCFs está sendo implementado. C405 também está implementado. C41, C485, veja que para esses aqui eu estou utilizando a view C425 do SPED fiscal, ela é equivalente. Observe que o CST PIS, eu estou perguntando aqui de onde pegar. Assim como eu estou perguntando de onde pegar o valor da base de cálculo do PIS, a alíquota, a quantidade, né? De repente, essa view aqui traz os dados de ICMS e eu preciso dos dados aqui no caso do C481, preciso dos dados do PIS. Será que apenas modificando essa view aqui com as mesmas tabelas que ela já está trabalhando eu consigo trazer essas informações? A C485 ela trata do COFINS, né? Então as mesmas perguntinhas, olha, de onde pegar? Legal? Aí, como eu já mencionei, vai ficar para você analisar isso daí, tá? 489 não implementado, 90, 91, 95, 99 também não implementados, né? E aqui 500 a 609 não implementados, 800 a 890 serão analisados depois que nós fizermos o SAT. Aí nós vamos ver se é preciso mesmo informar esses registros aqui. Assim como nós também colocamos essa observação lá no SPED fiscal. Ele também contém esses registros referentes ao SAT que nós ainda não implementamos porque nós não fizemos o SAT ainda, né? E aqui nós finalizamos o bloco C. Finalizado o bloco C, nós temos o bloco D, sem dados, né? Não será implementado, tá? Temos o bloco F, também sem dados, não será implementado. Bloco I, também sem dados. Bloco M, aqui é informado sem dados. E nós vamos mostrar lá no PVA como gerar esse bloco M automaticamente pelo PVA, tá? Bloco 1, também sem dados. E é isso, né? Aqui nós finalizamos então a análise da geração da EFD contribuições.